quando a gente vê, a maioria das pessoas fala, assim, essa noção é bem, acho que até intuitiva disso, assim, né? E a gente também aqui, né? Mas assim, o que que seria essa criança interior? Seria a criança mesmo que existe dentro da gente, né? Assim, a criança que nós somos um dia, e que em função disso, essa criança vivenciou determinadas situações, ou seja, os registros inconscientes ou conscientes, mas a maioria deles, né? Como que isso ficou registrado inconsciente naquela criança, naquela idade em que ela viveu aquilo, e isso, de modo geral, trava. É a criança que existe na gente mesmo, né? Dentro de nós, que faz parte da nossa história. Mas na metodologia Encontre Seu Lugar, a gente fala um pouco diferente sobre isso. Embora seja mais ou menos a mesma coisa, mas a gente fala que assim, a gente entende como a nossa criança interior a nossa essência mesmo, assim, aquela pureza, associando a essa criança a pureza da nossa essência, aquilo que a gente tem de mais puro, aquilo que é essencialmente nosso, né? Então, ela que, e é essa essência, é aquela pureza, é aquilo que nos define de uma certa forma, assim, em essência, que seria que a gente considera a nossa criança interior. Que eu acho que, na verdade, nós estamos falando da mesma coisa, né? Da criança que carrega dentro de si essa pureza e a potência, né? A criança também é aquela que carrega dentro de si a potência de vir a expressar tudo que é. Mas ela já carrega, é como uma semente, né? Carrega toda a potência, né? Então ali, só que ela não tem é, todas as durezas ali da vida. Ela é essência, né? Ela expressa muito mais do que é essência do que as outras questões, né? Do que as armaduras, no caso, né? Uhum. Então, mas a gente define basicamente como a nossa essência, aquilo que a gente tem de mais bonito, de mais puro, né? De essencial, daquilo que é verdadeiramente nosso. Eu acho que a palavra que me vem quando a gente fala de criança interior é aquela questão do genuíno. É aquilo que é Uhum, nosso, que tá ali, que é nato, né? Nossa, assim, e que sim. muitas vezes é o que você falou, a gente vai colocando as armaduras e a gente vai deixando de acessar. Ou porque a gente vai cristalizando naquelas dores dessa criança, que ela também carrega isso ao longo dessa história, né? Ou porque a gente vive se armando de máscaras, né, para tentar muitas vezes satisfazer o outro, ser aceito pelo outro. Então eu acho que aí a gente já podia começar a falar um pouquinho da trajetória dessa, se é que pode chamar assim, né, dessa criança Uhum, interior. Como que ela vai perdendo essa potência, que também foi uma ótima palavra que eu vou associar daqui para frente, a criança interior, assim. Que é exatamente importante. isso, é aquilo que a gente nasce, que a gente e que a sementinha ali pronta para brotar, mas o terreno que ela vai ser plantada é a forma como ela vai ser regada, vai ser cuidada, que vai ter os impactos, né? Ao longo da trajetória dessa criança. Então, acho que a gente podia falar talvez um pouco sobre isso, assim, o que existe nesse caminhar, né, entre essa potência da semente até ela florescer na vida adulta e como que isso se revela, se transforma, quais os impactos que a gente tem sobre isso na vida adulta. Uhum. Então, assim, começa, né, nessa essência, ou seja, eu gosto muito da imagem, assim, da centelha divina, assim, né? Se a gente for pensar, daquilo que é puro, daquilo que é essencial, daquilo que a gente carrega, de uma certa forma, do divino em nós, da pureza, da essência, da potência e do genuíno mesmo, né? E aí, só que à medida em que essa é a nossa criança, né? Essa é a nossa potência ali, a nossa essência. E aí, à medida em que a gente vai crescendo, ou mesmo ali desde a infância, a gente começa a ter experiências que vão nos mostrando que talvez é perigoso a gente ser do jeito que é. Né? Quando a gente tenta expressar os nossos sentimentos, nossas emoções, ou quando a gente se descontrola, e aí os nossos pais vão nos tolhendo, ou vão mostrando pra gente que ser daquele jeito é ruim, é feio, é errado, ninguém vai gostar da gente, enfim, né? Várias coisas que a gente ouviu e muitas vezes fala pros nossos filhos também, né? E aí isso vai mostrando, isso a criança, porque ela não tem, a criança, ela é literal, né? Tudo que ela tá vendo ali, o que está acontecendo ali à volta dela, ela vai fazendo as interpretações dela. Então, às vezes, ela não entende que às vezes eu fui muito grosseira com ela naquele momento, que ela fez algo, porque eu aqui não tenho controle emocional para isso, né?
ela entende que isso fere profundamente a minha mãe quando eu, né, quando eu demonstro alguma coisa, quando eu falo alguma coisa que eu achei que não teria problema falar, quando eu fui espontânea, de repente eu falo, nossa, isso não fala, isso é feio, né? E isso é perigoso e tal. Então, ela entende literalmente aquilo ali. E aí ela vai fazendo as interpretações, né? Isso que vai formando as nossas feridas, que a gente coloca, que chama na metodologia Encontros ao Lugar das armaduras, né? Então eu vou colocando armaduras para entender, não, então para eu ser aceita eu preciso falar isso, para as pessoas gostarem de mim, né? Para minha mãe me amar mais, ou para eu não ter risco de perder o amor da minha mãe, eu faço assim. E aí, então, a gente vai crescendo com essas armaduras, especialmente na infância, que a gente pega esses primeiros registros, até a adolescência também, que é um momento muito importante, né? Em que a gente vai criando, a gente precisa de novas referências ali para entender como é que a gente começa a partir para o mundo adulto, né? Então, o que as pessoas fazem, acham que é legal, mas assim, o mais importante ali, que define muito a nossa vida, são as armaduras que a gente passa a ter, ou seja, as feridas, os registros que a gente passa a ter das interpretações, das compreensões daquilo que a gente entendeu que a gente poderia ou não poderia expressar do que é genuinamente nosso, né? Da nossa essência ali. E um ponto muito importante é que, além desses registros, assim, sabe, que são reais, né? Existe uma questão que eu acho que talvez seja a mais profunda, assim, daquilo que a gente vive na nossa vida intrauterina, né? E isso eu trago, a gente traz mais na metodologia aqui e eu trago muito sobre isso, porque eu me aprofundei muito sobre isso, né? Eu fiz uma pós-graduação que eu estudei muito sobre isso, mas eu vejo que a maioria das pessoas não traz tanto essa questão, que na verdade para mim os registros começam lá e eles vêm de questões profundas sobre a nossa relação com a nossa mãe, criada desde o útero e ali nos primeiros meses de vida, primeiro ano, primeiros 2 anos, ali 3 anos, mas especialmente no primeiro e segundo, naquele momento simbiótico mesmo com a mãe, né? Em que a mãe depois, então além de tudo isso que a gente falou, né, que a gente vai sendo podado de expressar a nossa essência, mas o que vai formando também muitos desses registros e marcas é como o que a minha mãe esperou de mim. Quando minha mãe sabia que estava grávida de mim, quando minha mãe descobriu, né, o que ela sentiu, como que ela se sentiu, como que ela percebeu, aquilo que ela depositou em mim, que expectativas eles começaram, né? A minha mãe, qual era o tamanho da dor da minha mãe e da frustração da minha mãe na vida como um todo, e que talvez eu, aquele ser que em formação, estava ali, poderia vir resolver aquilo, né? Então tem muito a ver, para mim, assim, se a gente for olhar a nível profundo, essa dor da criança tem a ver com as dores profundas da minha mãe e as frustrações profundas da minha mãe. Isso eu acredito que definem ainda mais as máscaras que a gente depois vai só colocando à medida que cresce. Mas elas começam na vida intrauterina. Isso que eu queria trazer de novo aqui, assim, de uma maneira mais profunda, né? Esse pouco se discute, né? E você estava falando aí, eu lembrei, na escola da Cecília tem uma ficha que você tem que preencher. E ontem eu estava preenchendo, e era exatamente umas 3 páginas só sobre como foi, desde a idealização de se ter um filho, se foi decidido, se não foi decidido, qual que foi, até a gestação. E eu estava revivendo tudo isso, sabe? E é interessante como a gente vai percebendo que muitos dos traços, aí eu falei assim, mas não é que ela carrega muito das coisas, assim, que eu conversava com ela quando estava na barriga, assim, eu fui revivendo isso ontem, que eu não lembrava, às vezes a gente na correria, e aí foi muito interessante reviver e repensar, e ao mesmo tempo eu fiquei lembrando, assim, de muitas coisas que eu vivi quando eu era criança, foi muito interessante embarcar nesse processo, assim, porque tem uma coisa que a gente ouve muito, né? Que é aquela questão onde a criança cristalizou a dor, né? Aquele evento, aquele fato que tem. E eu estava tentando pensar marcos, assim, da minha infância. E é engraçado quando a gente para observar, muitas vezes me vem sempre uma mesma imagem, assim, de quando eu tenho alguma questão. E aí, depois que eu passei a observar isso, quando às vezes vem algum rompante, assim, que às vezes eu tenho algum comportamento que fala assim, peraí, isso não é meu, assim, não é meu hábito reagir assim.
Depois que a gente começou a conversar mais e entender um pouco mais sobre criança interior, sempre me vem o sentimento dessa cena, assim, sabe? E aí, Uhum. e tem um movimento que você sempre fala que eu acho muito interessante, assim, calma, consegue ver que se quem tá sentindo essa criança, se é você ou sua versão adulta, né? E pega essa versão adulta e dá a mão para essa criança e segue junto.